Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um Fala Papito. Hoje, de forma diferente, iniciando um quadro novo, o Falando Sério. Fala, papito. Papai, eu vou te dar. Papito, fala, papito. Papito, fala, papito. E estou aqui com o pai que vai se apresentar. Um pai atípico, ativista. Olá, Robson. Fala um pouquinho sobre você. Se apresenta para a gente. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes, todo mundo que assiste aqui o Fala Papito. Antes de mais nada, antes de me apresentar, gostaria de agradecer. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente para bater esse papo e falar de autismo. Porque se a gente conseguir com esse papo ajudar qualquer família que está em dúvida ou alguém que está querendo entender um pouco mais sobre autismo e sobre os direitos autistas, já cumpre a parte da minha missão do dia, parte da minha missão de vida, que é muito importante. Meu nome é Robson Menezes, sou advogado, ativista e pai de Isabela e Luísa Menezes. Luísa Menezes, a minha filha mais velha, dançarina, cantora, atriz e neurotípica. Isabela Menezes, minha filha mais nova, sapeca, maloqueira e diagnosticada autista em fevereiro de 2016. Daí, por isso que eu sou um pai atípico, por isso que eu me tornei ativista e por isso que eu me tornei um lutador em prol da comunidade autista aqui no nosso estado e no Brasil, sempre quando precisa. Bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Para a gente começar, Robson, explica aí como é que a gente deve falar sobre o autismo. É autista, é criança atípica, neurotípica, como é que a gente deve se referir, qual é o termo correto utilizado? Há um termo correto? Autista. Ponto. Não é pessoa com autismo, não é pessoa especial, não é pessoa diferente, não é um anjinho, não, autista. Ele é autista, não é uma pessoa com autismo. Ele não é com outro, porque ele não possui aquilo. Ele é aquilo. Então, por isso que ele é autista. A mesma coisa que a pessoa com deficiência. Ele não é um portador de deficiência, ele não é uma pessoa especial. Não, ele é uma pessoa com deficiência. Eu sempre gosto de usar o comparativo. Se eu estou com essa caneta na mão, eu estou portando essa caneta. Se eu larguei essa caneta, eu não estou mais portando essa caneta. Então, nenhuma pessoa com deficiência pode tirar e devolver a sua deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência, ponto final. E o que é o autismo? Vamos entrar na coisa mais resumida, prática. O que é autismo? A gente que pensa que tá aumentando o número de autista, de repente tem um monte de clínica agora e é uma moda. Eu vi até no teu post no Instagram lá, que é a moda do autismo. E depois eu vou falar um pouco da agenda, né? Já me falou aqui antes como foi a agenda dele hoje. Eu queria que vocês tivessem... Ele vai dar um gostinho aqui de como é que é a correria do pai atípico. Mas diz lá, Robson, o que é autismo? O que é? Como é que afeta? Autismo pega? Autismo aumentou com o número de telas? Fala um pouquinho desses mitos sobre o autismo pra gente. Vamos começar com autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual 99% dos casos traz transtornos comportamentais e também pode trazer outras comorbidades, como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TOD, transtorno opositor desafiador, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e por aí vai dentro do autismo. O autismo, os estudos, eles apontam que o aumento de casos, ele aumenta por duas questões basilares. Primeiro, o aumento do número de diagnósticos. Tá? Eu gosto sempre de dar um número que é um número que ele espanta. Quando eu tive o diagnóstico de Isabela, foi lá em fevereiro de 2016, segundo o Centro de Controle de Doenças Americanos, que hoje não existe um número específico, por exemplo, no Brasil, da quantidade de autistas que nós temos. Foi incluído ali no censo de 2022 essa questão desse número apresentado, mas mesmo assim esse número é muito furado, haja vista que, primeiro, que foi feito por perguntas analógicas, por exemplo, na minha casa, aleatórias. Na minha casa, eu não fui perguntado se tem algum autista na minha casa. Foi por analogia e por aleatoriedade. Até aí, ok, que pesquisas no mundo todo utilizam esse método. Mas como é que eles vão colocar como número, Eduardo, quem não tem diagnóstico, quem não teve acesso a médico? Isso torna um rombo absurdo. Então, hoje, o número mais seguro que
os cientistas defendem é quem é apontado pelo Centro de Controle de Doenças Americanas, que inclusive é aceita pela própria Organização Mundial de Saúde. Em fevereiro de 2016, era de cada 1.000 crianças nascidas, um autista. Hoje, o último estudo que foi publicado, que foi em 2023, para cada 36 crianças nascidas, uma nasce autista. Então, um aumento proporcional absurdo. Isso decorre de quê? Decorre do aumento de diagnósticos. Antigamente, não se falava de autismo, a gente não conhecia autismo na nossa infância. Quando tu falava de autismo na rua, no colégio, não existia. Não sabia nem que existia. Exatamente. Então, assim, quantos autistas cresceram sem saber que eram autistas? Eu tenho vários pais dentro do meu escritório que só tiveram o próprio diagnóstico depois do diagnóstico do filho. Então, assim, primeiro ponto que extremamente avassalador. E segundo, é a questão de mutação genética, de carga genética, até porque há estudos que comprovam de que o autismo ele vem de mutação da carga genética. Por exemplo, Bela é TDAH, além de autista, ela é TDAH. O TDAH dela é meu, eu sou TDAH diagnosticado. Meu pai é um TDAH não diagnosticado. Então, por aí vai, então, assim, essa questão efetivamente de mutação genética e de aumento de número de diagnósticos, que aí aumenta o número de casos e a nossa comunidade, ela cansou de estar na invisibilidade, cansou de estar escanteada, cansou de deixar o filho trancado dentro de casa. A gente tem direito, tá na lei. Então é por isso que a gente está lutando tanto, está aparecendo tanto para fazer com que o que está na lei seja cumprido na prática. É por isso que hoje se fala tanto de autismo, se briga tanto pelo autismo, a gente tem que escutar frases ridículas como autismo agora virou moda, todo mundo quer ser autista, e é por isso que aí é que irrita, e foi exatamente o vídeo que tu falasse ontem, que foi um desabafo ali naquele vídeo. Quer que eu fale dele já agora ou não? Daqui a pouco a gente vai para. Mas vamos entrar então na questão de direitos. Que é o tema da gente, né? A gente está com dois advogados sentados aqui conversando, não tem como fugir do direito. E quais são os direitos dos autistas, Robson? Quais são os principais? Eu acho que grandes dúvidas que surgiram, a gente conversou com alguns pais antes, e surgiram muitas dúvidas sobre plano de saúde e escola. Eu acho que são as duas grandes dores dos pais atípicos. E existem alguns outros desafios que são comuns à comunidade atípica, ou são realmente esses são as duas grandes dores? Vamos lá. Primeira coisa que eu falo, que eu digo é o seguinte, Eduardo. A primeira luta da gente é fazer com que o que está escrito na lei seja aplicado na prática. E a primeira luta de todas, da comunidade da gente, todas, e não se engane, na saúde pública e na saúde suplementar, plano de saúde, é conseguir acesso ao diagnóstico. Conseguir acesso ao diagnóstico e conseguir acesso a uma prescrição adequada de tratamento. A gente vai para a saúde pública, não existe médico, porque o direito ao diagnóstico precoce está previsto na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei Berenice Piana. A Lei Brasileira de Inclusão, o Código de Defesa da Pessoa com Deficiência do Brasil, e a Lei Berenice Piana é o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do Brasil, certo? A primeira, 13146 de 2015 e a segunda, 12764 de 2012, tá? Então, as duas prevêem o direito ao diagnóstico precoce. A Organização Mundial de Saúde diz que o diagnóstico precoce deve acontecer até os 24 meses. Aqui no Brasil, esse diagnóstico acontece muito acima dos 7 anos. Então, o primeiro direito, que é o direito de você, vacilar, né? já é uma luta para você conseguir. Porque sem esse direito, tu não vira número. Tu não pode pedir os outros. E aí tu conseguisse o diagnóstico. Aí tu vem naquela realidade de que, consequentemente, tu tem o diagnóstico e tu deveria ter a prescrição do tratamento. Automaticamente, porque também é dever do médico, segundo o Código de Ética Médica, prescrever a integralidade do tratamento que o seu paciente precisa. E aí a gente entra na segunda dificuldade, porque o que a gente mais pega, por exemplo, são pacientes que foram atendidos ou por médico de plano de saúde ou na saúde pública, que dá o diagnóstico e não prescreve tratamento. Pô. Um neuropediatra bem conhecido no Brasil, um gaúcho bruto que só apesta, amigo nosso, Paulo Liberalesso. E Paulo tem um comentário que é muito bom, Eduardo. Ele chega assim e faz: um neuropediatra, um psiquiatra que atendeu um paciente e ele der o diagnóstico e não prescreveu o tratamento, é a mesma coisa de um paciente no pneumologista. Aí chegou lá no pneumologista e faz: doutor, o que é que eu tenho? Ele disse: rapaz, eu tô olhando aqui seus exames, você tem pneumonia. E agora, doutor? Não, vou pra casa. Aí disse: não, mas doutor, o que é que eu faço? Não, mas veja, você veio pra cá pra eu lhe dar o diagnóstico, já dei, vai pra casa, tome água.
Não- Espere que vai melhorar. Espere vai passar. Pronto, espera que vai passar. Então, assim, é a mesma coisa, pô. Então, o direito à prescrição adequada do tratamento também está na lei. Infelizmente, desrespeitada pela saúde pública, e eu posso falar abertamente aqui na saúde suplementar por pressão do plano de saúde aos seus médicos credenciados. Que várias vezes ou demoram para fechar diagnóstico e prescrever o tratamento, ou realmente recebem pressão para não prescrever o tratamento integral. Não perde iniciamento. Exatamente. Eu tenho casos disso. Eu tenho um live gravado, inclusive, no meu Instagram, com o neuropediatra, Dr. Gustavo Holanda, que ele falou abertamente. A direção da Mil veio no meu consultório dizendo que o tratamento que eu prescrevi era muito caro e que se eu não mudasse eu ia ser descredenciado. E eu saí do plano. É o nível da pressão. Então, assim, para você ter noção. Depois disso, quer que eu já continue falando? Tu pergunta saúde e educação. Não, pode seguir. Fica à vontade. Não precisa parar, não. Se você quiser Então, seguir, vamos lá. seguir, a gente vai avançando. Então, entrar nos tratamentos, o que é necessário? Bom, o médico foi lá, primeiro ponto. Ele diagnosticou que a criança é autista. E agora, quais são os tratamentos? O que é necessário? Não é só saúde, a gente sabe que não é só saúde. Sim. O que é que engloba o tratamento? O que é que ele tem direito pela lei e o que é que o plano de saúde ele tem que cobrir? O tratamento do autismo ele é multidisciplinar. Então ele envolve psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagogo, algumas vezes musicoterapia, fisioterapia, a depender da necessidade particular do paciente. Como eu disse, o autismo, em 99% dos casos, ele tem um transtorno comportamental. O tratamento que mais é prescrito é o tratamento baseado na ciência da análise do comportamento, que é o ABA, que ele estuda o comportamento humano e ele, em alguns casos, de forma bem leiga, os especialistas odeiam quando eu falo essa frase, ele trabalha muito para ensinar comportamentos adequados em substituição de comportamentos inadequados. Então ela é quem, de longe, possui mais evidência científica de um bom prognóstico para pacientes autistas. Então essa prescrição do tratamento, esse direito ao tratamento, quando prescrito pelo médico, é direito do paciente exigir. Seja da saúde pública, seja do plano de saúde. O que acontece hoje, Eduardo, infelizmente, é que quando eu conseguir ultrapassar a barreira do diagnóstico, conseguir ultrapassar a barreira da prescrição adequada, eu vou em luta do direito ao tratamento. Por quê? O que é que acontece? Saúde pública inexiste. No estado de Pernambuco, estamos aqui em Pernambuco, mas no estado de Pernambuco, nós temos o levantamento do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, em que os autistas se encontram em situação de completo abandono no nosso estado. Começa por aí. Tá no site, joga no Google, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, levantamento autismo. Tá publicado no site do TCS levantamento. Com essa conclusão. Saúde suplementar. O plano de saúde, tu tá com tuas terapias prescritas, o plano de saúde dá o que ele quer dar. Ele não obedece à prescrição médica. Ele fornece o que ele quer, o que ele acha que é devido, na clínica que é credenciada dele e que tem condições ali de dar o que for. Tem criança que tem 20 e 30 horas de terapia, prescrição de terapia no ambiente escolar, no ambiente domiciliar, porque a terapia ela precisa ser generalizada. Aí diz, não, bicho, ó, de 20 horas de terapia, vou te fornecer 2 horas por semana aqui, não vou fornecer no colégio, não vou fornecer em casa, e é isso que tu tem direito. Tchau. Então, vamos lá. Você conseguiu ser diagnosticado, você já teve, o médico já passou a terapia, certo? Existe algum autista que consegue a terapia 100% sem precisar buscar justiça? Existem casos desses já da saúde suplementar já suprir efetivamente, ou é necessário que sempre seja buscado algum acesso à justiça para conseguir esses direitos? Tem casos sim, e durante o tempo teve. Em agosto de 2022, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele num julgamento, julgando o incidente de assunção de competência, que é conhecido como IAC do autismo, os 18 desembargadores que compõem a seção civil do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiram que é a obrigatoriedade do plano de saúde custear a integralidade do tratamento de crianças autistas. Mas a gente sabe que isso só funciona para quem ajuizar a ação. Diante disso, particularmente a AMIL, quando viu isso daí, ela fez... Eita, quem ajuizar agora vai ganhar. Então, o que é melhor fazer? Credenciar. Começou a credenciar clínicas verdadeiramente especializadas e para fornecer a integralidade do tratamento.
Durante quase um ano ali, Eduardo, boa parte dos pacientes da AMIL conseguiram ter tratamento adequado, conforme prescrição médica, sem precisar ajuizar a ação. O que foi que aconteceu na prática? Sul América não se movimentou, Unimed foi na contramão, ela descredenciou mais de 12 clínicas que ela tinha e abriu uma clínica única lá, jogou uma clínica que não existia, da noite pro dia ela tinha 0 pacientes, no outro dia ela tinha 1.200, completo caos. App Vida nem de longe. A Amil fez, oxente, eu tô pagando essa conta sozinho, é? Aí começou a cortar. Aí todo mundo que durante esse tempo chegou a ter acesso sem precisar judicializar, voltou todo mundo a precisar judicializar agora, nem que seja para completar o tratamento que estava sendo fornecido. Porque mesmo em clínicas especializadas, eles proibiram o AT escolar, proibiram musicoterapia, proibiram ecoterapia, proibiram psicopedagogia, e aí o tratamento que era completo deixou de ser. Aí, infelizmente, voltou a necessidade de judicializar. Aí a gente tem, efetivamente, que quem dá o tratamento é o médico. O plano de saúde não pode dizer qual é o tratamento que o paciente, Sim. nesse caso o autista, ele vai ser prescrito. E como essa questão de limitação de horas, como é que a ANS, não sei se a ANS tem algum outro órgão específico para o autismo, aqui que seja a ANS mesmo, se existe alguma limitação de horas, ou como é que funciona isso, na verdade? Porque o autismo tem graus, né? Sim. Até que você explicasse um pouquinho sobre essa questão de graus, para a gente entender a diferença. Porque a gente tem autistas que estão completamente integrados na sociedade. Messi, por exemplo, o pessoal fala tanto em Messi, né? Uhum. Eu acho que é o grande... Ele fala muito. O grande... Apesar que ele nega, né? Diagnóstico. Ele nega. Não sei, nunca foi fechado, efetivamente. Né? Mas a gente tem autistas que funcionam completamente integrados à sociedade e tem aquele autista que não consegue se integrar e você está lutando para ele conseguir integração. Uhum. E o que é que, efetivamente, a ANS diz que tem que ser concedido e se há essa limitação de horas, a limitação de terapias, como é que funciona na prática? Primeiro, que existe sim o autista que a gente chama de grau de suporte 1, 2 e 3. Isso vai depender efetivamente do grau de severidade tanto do autismo quanto se tem comorbidades agregadas. Como eu disse, que pode ser que tenha o opositor desafiador, pode ser que tenha obsessivo compulsivo, TDAH e por aí vai. O que é o opositor desafiador? Isso é um bem chutado. Esse é novo para mim. TOD, o opositor desafiador. Esse é, assim, bela tenda, Eduardo. Esse é a peste. Não sabe escutar um não. Tudo é não, na verdade. Tudo que não quiser é não. E quando escuta o não, que precisa ser escutado várias vezes durante o dia, meu amigo, quebrar a casa, bater, de ter que ter contenção física, de ter comportamento autolesivo e heterolesivo, o TOD é pesado. É pesado você lidar com o TOD para ensinar que aquilo dali não adianta, que vai escutar o não de toda forma e de que não adianta ter aquele comportamento que com aquele não vai ganhar nada. É uma mão de obra grande. É muito aba. É muita análise de comportamento, é muita terapia comportamental para poder conseguir contornar isso daí, entendeu? Então, assim, esse é o opositor desafiador nessa linha de raciocínio. Então, isso faz com que tenha os graus de nível de suporte. Um autista nível suporte 1 é que ele basicamente consegue exercer basicamente todas as ações, ou seja, ele precisa de pouco suporte para as atividades do cotidiano, da vida diária e do convívio com outros seres. O nível de suporte 2, ele já precisa de mais suporte, só que ele é verbal, ele verbaliza bem, mas ele ainda tem algumas dificuldades. O nível e a partir do nível o nível de suporte 2 ele já começa a ser funcional, mas ele já tem um transtorno de comunicação. Eu errei nesse pontinho aí. E o nível de suporte 3, ele além de ter uma grande dificuldade de suporte, ele também tem transtorno de comunicação. Então, assim, essa situação. Mas, para o direito ao tratamento, ou para exercer qualquer tipo de direito, não existe essa diferenciação. É autista, ponto final. Porque senão seria uma discriminação pelo grau de deficiência. E a gente não está falando aqui de Olimpíadas para ter competição de acordo com o grau de deficiência. O que determina a lei é a pessoa com deficiência, sim ou não. Se for, tem direito. Tchau. Ok? Então, diante disso, o que fala a ANS? Desde 2021, a ANS já alterou a resolução 465 de 2021, que é o rol da ANS, o famoso rol da ANS, de que já disse que no rol da ANS os autistas não teriam nenhum limite de quantidade de sessões de psicólogo, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.
Isso já desde 2021. Quando veio 2022 nós tivemos duas mudanças legislativas. Tanto a resolução Instrução Normativa 539 de 2022 da ANS, que incluiu dentro do rol na ANS a cobertura da integralidade das terapias para o autismo, conforme prescrição do seu médico assistente. Então não pode haver limitação. Não pode haver limitação nem de quantidade, nem de qualidade. O que está na prescrição médica deve ser obedecida. E o que é que se entende hoje? A gente vê muita clínica multidisciplinar. Isso. O que é essa multidisciplinar? Cada caso é um caso ou existe um núcleo comum de multidisciplinaridade? Primeiro que realmente cada caso é um caso. Eu vou falar muito de aba aqui porque é ciência. E não tem como falar de autismo, falar de tratamento, a gente não falar de ciência. Então, assim, todo tratamento baseado no ABA, na ciência da análise do comportamento, ele monta um programa de ensinamentos comportamentais. E esse programa de ensinamento comportamental, ele vem decorrente da avaliação daquele indivíduo. O programa de ensinamento, imagina que eu fosse autista e você também. Tu não tem as mesmas necessidades que eu, tu não tem as mesmas características que eu, tu não tem o mesmo comportamento que eu. Então, o teu programa de ensinamento comportamental é totalmente diferente do meu. Então, esse programa de tratamento, ele é total e completamente individualizado. Mas existe naturalmente uma grade quando a gente fala da multidisciplinaridade, na realidade não é só multidisciplinar, ele tem que ser transdisciplinar. As terapias, é por isso que a gente defende muito que elas aconteçam com a mesma equipe, porque a equipe precisa se comunicar. Dentro do ABA, existe um programa de transtorno de comunicação, para desenvolvimento de comunicação. Aí imagina que no ABA a gente está utilizando uma forma de comunicação e a fonoaudióloga de outra clínica está usando outra forma de comunicação. Como é que essa criança vai aprender? Se o terapeuta ocupacional, por exemplo, o terapeuta ocupacional ele faz muita atividade de vida diária. Tu não consegue tomar um banho, tu não consegue se limpar. Então ele vai ensinar de forma motora como tu exercer aquele tipo de atividade. Beleza? O ABA também tem um programa de atividades de vida diária. Imagina se a TOAVD fizer de uma forma e o ABA fizer de outra. Todas as terapias elas têm que se comunicar, velho. Todas as terapias elas precisam estar unificadas para uma melhor evolução do paciente. É por isso que o tratamento é multidisciplinar e o que prevê, inclusive, a lei é que esse tratamento seja multidisciplinar e o que a gente defende a ciência é que ele seja transdisciplinar, que todo mundo se comunique. Aproveitando essa ideia de transdisciplinaridade, tem que falar devagarzinho para poder sair a frase toda, senão não sai. Como é que fica a relação com a escola? A gente tem a questão das terapias, mas a criança vai ter que ter a escola também. E como é que é em relação à escola? Eu vejo muita reclamação de pais quando são negadas as matrículas dos filhos quando descobre que é autista. A escola tem a vaga, mas quando se descobre que é autista, a criança não pode entrar na escola. E existe algum suporte, algum profissional que a escola ela é obrigada a... Como é que eu posso falar? Fornecer. A fornecer. O plano de saúde ele pode fornecer também. Como é que funciona essa transdisciplinaridade em relação à escola? Aí a gente tem, primeiro ponto, negativa de matrícula é crime. Crime de discriminação previsto no artigo 83 da Lei Brasileira de Inclusão. A própria Lei Brasileira de Inclusão, assim como a Lei Berenice-Piana, elas dizem que é proibido negar matrícula por conta do autismo, ou no caso da Brasileira de Inclusão, por causa da deficiência do aluno. Não pode, sob hipótese alguma, nem ter cobrança de valores diferenciados, nem muito menos negativa de matrícula. A legislação, inclusive, ela prevê que é crime e pode chegar a uma pena de até 5 anos. E, inclusive, o gestor escolar que negou, ele pode ter a sua licença cassada e pode pagar uma multa de até 20 salários mínimos. Esse é o crime pela negativa de matrícula. Agora, só que, infelizmente, acontece o tempo todo. E quando acontece? O que é que... Denúncia, velho. Denúncia. Delegacia de Polícia, Ministério Público, Secretaria de Educação e PROCON. O PROCON é uma relação de consumo. Isso, o PROCON ele é uma ferramenta de fiscalização muito boa também. Inclusive, agradecer abertamente aqui o PROCON Pernambuco, Recife, que abriu as portas para a gente ir lá dar um treinamento para a equipe, para eles entenderem o que precisavam fazer para poder fiscalizar. Pô, essa ação que a gente fez no ano passado nos PROCONs foi linda. E, tipo assim, eles receberam a gente para poder entender isso aí sobre o autismo e poder ser uma ferramenta também de luta da gente. Então, assim, isso precisa ser denunciado. Infelizmente, não se é tão denunciado. Medo, pô. Medo e a quantidade de guerra e de luta é tanta que aí o pessoal, infelizmente, engole o sapo aqui e conseguiu um colégio que aceitou a matrícula e faz...
deixa que eu vou ficar aqui. Então, assim, aí a falta de denúncia, que é o que a gente defende o tempo todinho, se não aceitou a matrícula, denuncia, por favor, para que gere número, para que a gente possa fiscalizar. Então, entre esse ponto. O profissional de apoio e o profissional de auxiliar pedagógico são dois profissionais que são de responsabilidade do colégio. O profissional de apoio para pessoa com deficiência, que é aquele para atividades do dia a dia, do se alimentar, de ir a um banheiro, de tomar o banho, trocar de roupa, se movimentar, um aluno tetraplégico, isso é o profissional de apoio para necessidades básicas. O profissional pedagógico, de auxílio pedagógico, é aquele que vai auxiliar na montagem do plano educacional individualizado, que vai montar a adaptação curricular, que vai incluir aquele aluno no programa cognitivo e pedagógico do colégio. O AT escolar, que é o profissional de saúde, lembra que a gente falou do ABA? O ABA, gente, ele precisa ser generalizado, ele precisa ser aplicado em todos os ambientes da criança. Então esse tratamento, ele também precisa ser realizado no ambiente escolar. Onde é que toda criança... Tu tem filho, não tem, Eduardo? Tenho filho. Qual a idade do teu filho? 11. 11 anos. A maioria dos amigos do teu filho, ele fez aonde? Na escola. Escola ou no prédio? Ok. Como é que um ambiente tão importante quanto esse, que eles passam no mínimo 4 horas por dia, que eles fazem tanta amizade, que eles fazem tanto relacionamento, como é que eu não vou aplicar a terapia comportamental neste ambiente? É necessário, pô. Então, assim, aí esse profissional é um profissional de saúde, que é um terapeuta, um psicólogo, que vai para lá para ajudar nessa questão do manejo comportamental no ambiente escolar. Esse é de responsabilidade do plano de saúde. Os outros 2 é do colégio. E não pode haver cobrança adicional pelo fornecimento desses profissionais. O colégio é pequeno, não tem condições de fornecer. Não é para ter alvará de funcionamento, então fecha as portas. O outro é profissional de saúde, é obrigação do plano de saúde. E os pais? Vamos lá, a gente falou dos filhos aqui, a questão e os pais. O que é que os pais têm direito a partir do diagnóstico dos filhos? Questão de acompanhamento, existe alguma carteirinha diferenciada, uma vaga de garagem no shopping, qualquer outro lugar? Existe algum desconto em algum restaurante, cinema, atividades culturais? Como é que os pais como é que eu posso dizer? São o suporte que é dado pela lei aos pais que têm filhos atípicos e como é que os pais reagem no momento que é diagnosticado o autismo? Primeiro que é a questão... Vamos começar pela questão dos direitos, tá? Depois eu vou falar dessa parte da reação dos pais como um todo, como pai, o homem, que é muito importante a gente falar desse ponto. Com relação aos direitos, primeiro ponto, que é uma coisa que a gente vai falar, falando da parentalidade como um todo, pai e mãe, há o direito que está previsto na própria Lei Brasileira de Inclusão, que é a assistência psicológica e social para os cuidadores e pais de pessoas com deficiência. Que é a frase que a gente defende muito de cuidar de quem cuida. Há estudos comprovados que demonstram que o estresse de uma mãe atípica equipara-se ao de um soldado no fronte de guerra. Então, assim, o nível de suicídio de mães atípicas é 4 vezes maior do que de mães neurotípicas. Então, quando há essa previsão legal para esse tipo de assistência social e psicológica, é porque é necessária a frase que a gente fala, quem que cuida do cuidador? Isso. Entendeu? Porque há necessidade desse suporte. Fora isso, que infelizmente está na lei, mas não é aplicado como deveria. Mas fora isso, aí nós vamos para a legislação como um todo. Há direito à aquisição de carro com desconto de IPI, IOF, ICMS e IPVA, a depender do valor do carro. ICMS até 70 mil, IPVA para carros de até 2.0, 2 mil cilindradas, IPI para carros até 200 mil reais. Só que a isenção do IPI ele vai só até 120 mil e o restante você paga o saldo. O carro é 200, você Sim. paga o IPI sobre 80 mil e sobre 120 mil tem o desconto. Questão de desconto de 80% na passagem do acompanhante do autista, da pessoa com deficiência. Eu vou viajar com Bela, eu pago a passagem dela, R$1.000 e a minha sai com 80% de desconto, 200. A gente paga ao todo 1.200 nas duas parcelas. O autista, ele é uma pessoa com deficiência para todos os fins legais, então ele também tem direito à vaga
a vaga exclusiva de pessoa com deficiência. Atendimento prioritário, que é muito importante deixar claro que atendimento prioritário é diferente de preferencial. Isso é muito claro. Então a gente tem o direito a atendimento prioritário quando está com a criança. No estado de Pernambuco, direito à gratuidade no transporte intermunicipal e municipal. Tem direito à gratuidade. Eventos culturais, a pessoa com deficiência e o autista, ele tem direito a 50%. No município de Olinda, ele tem direito à gratuidade, inclusive. Coisa boa. Em Olinda ele tem direito à gratuidade. Então, assim, tem esses direitos que são vários, assim, infelizmente. Mas eles já estão sendo aplicados ou realmente é difícil de você conseguir? Não, esses que eu estou relatando aqui agora, alguns deles são um pouco mais burocráticos. Por exemplo, passagem aérea, eu nunca consegui. Entendo o porquê. Eu preciso reservar e ter uma previsibilidade muito grande com Bela. Para a emissão, eles só autorizam essa emissão com 1 semana de antecedência. Velho, Bela só viaja se for naquele assento conforto ali da frente, a fileira 1, para se ela poder se movimentar ou se eu precisar segurar ela, a gente ter como se locomover. Então, eu nunca consegui. Na prática, mas só que existe e conheço quem consegue. A parte do cartão de estacionamento prioritário, bem fácil, é só ir na CTTU que consegue. Desconto da compra de automóvel, você marca no site do Detran uma perícia, levando toda a documentação que você já tem, laudos que já foi feito, é feita uma perícia de psiquiatra e psicólogo do Detran, ele emite um laudo, Receita Federal e Secretaria da Fazenda, aplicado os descontos. Não são tão burocráticos. Por incrível que pareça, em Pernambuco, o que está dando mais trabalho é a emissão da CIPTEA, que é a carteirinha do autista, que teve um problema de licitação com a gráfica e tá o volume acumulado e está demorando muito para ser emitido. Então, assim, mas são direitos que existem que pode ser exercido. Mas como vocês estão vendo aqui, tem muito assunto para a gente abordar. É muita coisa aqui. Eu já quero deixar aqui o seu convite para a gente fazer um programa específico sobre pais atípicos. A gente sentar na mesa, efetivamente, conversar e a gente ter assim um tempo longo para a gente discutir. E eu quero saber um pouco da tua experiência nesse programa, enquanto pai, quais são as dores, quais são as alegrias e as curiosidades de Bela, que eu sei que são várias. Você já falou algumas aqui e vai ser bem interessante. Mas se a gente fechar aqui, eu queria deixar um conselho para a gente. A gente, de repente, se você está grávido, nasceu o filho, que é o grande sonho da vida da gente, família, a questão como um todo, e foi diagnosticado, se conseguiu o diagnóstico ou se tem alguma dúvida de que ele possa ser autista, qual é o conselho que você deixa aí para quem está vivendo essa situação e como é que ele deve seguir, qual é o caminho que você acha que seria o ideal? Já que você já vive na comunidade, é ativista disso, o que é que você pode deixar como conselho aí para a gente? Primeiro ponto, que eu acho que para mim é mais importante, e essa frase eu vou parafrasear um dos maiores especialistas de autismo no mundo, o Dr. Carlos Gadia, neuropediatra. Ele hoje nem no Brasil mora gerencia o Centro de Tratamento de Autismo em Miami. E o Gadia ele fala uma coisa assim que eles... Primeiro, vamos escutar as mãezinhas. Se a mãe tem a desconfiança, que é o primeiro ponto, por que essa frase, Eduardo? Se existe uma desconfiança, um comportamento um pouco diferente, se você está notando algum tipo de diferença ou algo do tipo, não tem um brincar adequado, não tem um contato visual tão mantido, tem uma dificuldade de fala, que são primeiros elementos que a gente geralmente nota, investiga. Primeira dica mais importante, que quanto mais cedo tu investigar, ninguém está dizendo, ai meu Deus, a gente está falando que sua filha é diferente. Não, investiga, pô. Custa nada. Procura um médico especializado e investiga. O primeiro ponto é esse. E depois de investigado, lute. E se tiver o diagnóstico, primeiro o pai, fique. Assuma a responsabilidade que é tanto sua quanto da mãe. Porque, infelizmente, hoje nós temos 78% dos pais que abandonam as mães quando recebem o diagnóstico dos seus filhos. Isso é um número absurdo e vergonhoso para nossa raça, para nós homens. E isso é uma das coisas que a gente está lutando aqui com o Fala Papito, de trazer pais mais presentes, mais responsáveis, e você está ajudando muito a gente aqui, dando esse esporro aqui para cada um de vocês, para que fique, assuma a sua responsabilidade e ame seu filho e sua filha com todo o amor do mundo e lute para que ele tenha acesso a tudo que ele tem direito, a todas as terapias, a uma escola adequada, a adaptação curricular, lute por tudo. A gente brinca, quando a gente recebe o diagnóstico, na mesma hora a gente veste uma cara de pau assim, já lustrada,
Porque, meu amigo, a gente não tem mais vergonha de nada. A gente vai brigar com o que for, que fala, não, tem uma amiga nossa, Polly, que ela brinca muito assim, todo autista ele precisa de um bom médico, um bom advogado e uma mãe barraqueira. Que é a brincadeira. Você não conquista nada, né? Se não, porque... Então, assim, esse é o conselho, vá à luta, brigue se for necessário, trate seu filho, cuide, ame e viva e aproveite cada momento de vitória, cada momento bom com ele. Vai ter muita dificuldade? Vai. Se cuide para que você não fraqueje. É muito importante. E aproveite cada segundo bom. Olha aí, isso foi o conselho que nosso especialista aqui deixou, o pai atípico, ativista e advogado da causa. E eu quero agradecer aqui, Robson, foi maravilhosa essa conversa e já fica o convite para a gente expandir esse assunto, tem muita questão para a gente tratar e a gente vê essa questão realmente, como é que o pai está interagindo, como é que essa fuga, como é que a gente faz para criar pais mais responsáveis e trazer mais essas pessoas para ficarem e participar da criação dos filhos. Muito obrigado. Valeu, foi mais um Fala Papito! Fala, papito. 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 Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Fala, papito. Eu muito te amo. Papito. Fala, papito. Eu muito te amo.